Uma casa é sempre um espaço íntimo e, portanto, individual nos seus gostos, nas suas cores, naquilo que acontece dentro dela. Assim como a felicidade ou uma tristeza é uma reverberação individual, do indivíduo que a sente, que o vive. Então, uma casa entristecida se relaciona diretamente com o sujeito. Mas então, como que podemos entender uma casa feliz ou infeliz? Hoje nós vamos falar sobre sinais de uma casa infeliz. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e é um prazer te ter por aqui. E antes da nossa reflexão, só te peço a gentileza de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Quando falamos de sinais, estamos pensando numa casa que oferece, potencializa o bem-estar de quem a ocupa, de quem está por ali entregando e vivendo a sua intimidade. Então, que tanto lhe oferece o descanso quanto a preparação para esse mundo lá fora, externo. E pensando nisso, nosso primeiro sinal é uma casa que não há encontros. Uma casa que não há encontros, seja com aqueles que moram ali, no sentido de então não se conectam, não se conversam, não vivem momentos juntos, não se percebem de forma genuína e emocional, como também uma casa que não há encontros com o mundo externo. Ninguém a acessa, ninguém chega, ninguém é convidado e ninguém visita. Essa é uma casa que morre para uma parte importante do sujeito que mora ali, que são as conexões com o externo. As conexões não acontecem só lá fora, nas esquinas, na casa dos outros. O quanto que as conexões também passam por esse lugar íntimo que é o nosso repouso, que é o nosso QG, é o lugar que a gente se guarda, é o lugar que a gente descansa, é o lugar que a gente acorda. Uma casa considerada talvez infeliz pode ser através da onde você não se conecta também ao outro, apesar de ser o seu espaço. Porque é convidar o outro para também estar no seu espaço. E nisso simbolizar que você tem uma conexão com o outro em camadas mais íntimas. No final das contas, estamos falando de questões sempre de dentro, mas que essa casa representa. Então, uma casa também é um lugar de encontro emocional, afetivo, profissional, pessoal, amoroso, sedutor, coleguismos, com aquele que eu me identifico, com aquele que eu compartilho. E essa casa também é um lugar de palco disso. Outro sinal, uma casa onde só há o necessário. Bom, é uma casa então que é funcional, tem tudo que você precisa no básico, né? Então você se alimenta, você usa o banheiro, você descansa, você acorda, você lava as mãos, você lava a louça, tem uma luz, ótimo. Mas uma casa onde só há o necessário é uma casa que não tem sua expressão, a sua mesmo, como indivíduo. As paredes são brancas, as cores são neutras, não há nada que te represente, não há nada que te simbolize. É uma casa onde não tem uma extensão de si, sendo apenas as paredes e uma luz e uma água que funciona. Essa é uma casa que, de repente, não revela aquilo que você tem e vibra por dentro. Talvez porque esse sujeito não esteja tão vibrante, né, e tão composto ou consciente do que existe. Mas quem veio primeiro, né? O que alimenta primeiro? E aí é uma provocação. Será que essa casa, num fator mais iluminado, no sentido de contempla, contém, tem a estética daquilo que vibro, de cor, de contorno, de símbolo, de textura, de perfume, quem sabe? Se ela não me alimenta de volta, ao acordar, ao dormir, um espaço que me recebe, um espaço que eu chego e me identifico, uma casa que também simboliza algum lugar mastigado de alguma infelicidade, de alguma depressão, também é uma casa que não tem, então, a externalização do que o sujeito tem por dentro. Uma casa que só tem o necessário, não tem quadros, não tem cores, não tem desenhos, não tem objetos que ele escolheu com afeto, não tem coisas que ele viveu com afeto. Não, ela só funciona. E isso é muito mais vazio do que uma casa merece ser. Um outro sinal, uma casa onde tudo está sempre no seu lugar. Bom, aqui não quero dizer que as coisas não saíram do lugar. De repente até saem dos seus lugares, mas que parece que num lugar ansioso elas voltam muito rápido para as suas acomodações.
Ou seja, não há espaço de movimento. Ou não há relaxamento de movimento, ou nem há movimento. Ou elas nem saíram do lugar, ou logo que saem já precisam voltar. Uma casa onde não aceita a desordem, não no sentido da bagunça, mas no sentido da removimentação, inventando aqui essa palavra agora, de um movimento novo, um movimento que ganha movimento a partir do meu existir ali. A partir então dos sinais anteriores, se eu convido alguém, se eu boto um quadro novo, se eu construo uma identificação nova e as coisas se movimentam. Um lugar onde eu precisei de mais espaço por um dia, que outro dia eu precisei colocar isso para cá, um lugar onde hoje achei que isso aqui está mais bonito. Que as flores mudam, que os vasos mudam, que presentes chegam, que sacolas chegam, sacolas se vão, presentes se vão. Uma casa onde se movimenta. Uma casa estática é uma casa ausente de vida, que representa então uma ausência de vida ou de movimento desse ser psíquico que a ocupa. Então, a casa em movimento também é um grande sinal de uma infelicidade, de uma depressão, de um lugar deprimido. Uma depressão ainda no sentido da palavra do entristecimento, não necessariamente um diagnóstico, mas ali uma repercussão de um estado psíquico que vai para uma estética que não se movimenta, não circula. E a vida é movimento. Um coração, quando bate, a gente vê naquela telinha, tutu, 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 movimento. Se fica estático, morto, sem pulsação. Essa casa não pulsa ou essa casa pulsa? Cadê os movimentos dela? E um último sinal, uma casa que não faz parte das suas conquistas. Essa casa é uma extensão do seu percurso, dos seus projetos, dos seus sonhos. Essa casa faz parte da sua jornada. Ele é um lugar que você a percebe como o seu canto de descanso. É uma casa que você a percebe como o primeiro impulso, um primeiro movimento do acordar de um dia? Ou não? É uma casa tão despercebida, tão funcional, tão imóvel como estávamos falando, né? Uma casa sem nenhuma conexão, que eu simplesmente passo por ela como se não fosse nada. Eu fico e não fico, eu chego e parto como se nada fosse, como se as coisas não tivessem conexões maiores nenhuma. Não ultrapassasse. Minhas emoções não chegam nessa casa. Então, uma casa que não participa das suas conquistas é uma casa envelhecida também, uma casa infeliz, é uma casa mortífera também, porque estamos diante de uma casa onde os seus espaços e as suas intimidades não estão vinculados aos seus caminhos. Então, aonde está o seu descanso? Aonde está a sua primeira inspiração do dia? Onde está o canto que você se acomoda em silêncio e numa solitude interessante, profunda e bonita? Não há, talvez? Talvez você esteja vivendo uma fase sem esses cantos, uma fase sem poder descansar, uma fase distante da sua intimidade, mais íntima, mais bonita, mais sensível. Uma casa, ela precisa participar das nossas conquistas, porque ela é um lugar onde chegamos e partimos, chegamos e partimos. E chegamos por um motivo e partimos por algum motivo, mas fato é, ela nos recebe e ela nos impulsiona. Uma casa feliz, pulsante, com todos os sinais que dissemos aqui anteriormente, é uma casa que está sempre em circulação e como parte fundamental da história das nossas conquistas. Bom, como separar a casa do sujeito? Essa casa do nosso coração e da nossa alma não dá? Claro que não. A casa é sempre uma extensão do que somos e do que percebemos, mas talvez precisamos ver a casa para depois nos percebermos. Ou precisamos ver a casa para depois nos recuperarmos. Fato é que isso se retroalimenta. E é bonito perceber essas nuances para que possamos nos reacomodar na alma de uma maneira potente novamente. E é essa a minha intenção por aqui. Muito obrigado por ter confiado nas minhas palavras, por ter participado dessa reflexão. Que gostoso pensar sobre um lar que é lá fora e é aqui dentro. Como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um grande beijo.